Ok, olha, nesta manhã tenho o prazer de apresentar o meu querido a Kátia e o Caleb, um casal que eu conheço há uns 20 ou mais, 21, 22 anos, por aí. E é um casal, faz favor de subirem para aqui. Desculpa. Não. É um casal fantástico, é um casal nosso, amigo mesmo do coração. Pessoas que nós temos um relacionamento muito próximo, não é? Ficam em nossa casa, conversamos, falamos muitas vezes para Málaga. Recebemos aula. Recebem aula. Aula particular. Mas eu baralho-os todos com as aulas que eu lhes dou. Então, ele é bivocacional, ou seja, ele é pastor e é advogado, né? Advogado, ele tem escritório em Málaga, né? Mas não, ele não é advogado do Málaga, né? Não é advogado, mas é do Pinto da Costa, Então é um prazer muito grande tê-los aqui nesta manhã e eles podem usar este tempo então agora como entenderem, né? Eu tinha convidado o Caleb, ainda eu era pastor principal da igreja e tinha convidado para esta data porque nós estivemos numa conferência, a conferência Encorajamento aqui em Oeiras, e depois falei com o pastor Henrique que eu queria realmente honrar o meu compromisso, pedi autorização e o pastor Henrique deu. Então, dentro deste âmbito, eles estão aqui os dois nesta manhã. Vamos dar mais uma salva de palmas para eles. Amém. Obrigado. Eu queria primeiro apresentar a Kátia. Pode se assentar? Nós somos pastores da igreja 100% Vida em Málaga. 100% vida baseada que Jesus veio para nos dar vida plena, 100% vida. E eu queria que ela falasse um pouquinho. Há 2 anos nós iniciamos essa igreja em plena pandemia. Fomos abençoados pelos nossos pastores, líderes, para abrir esse trabalho no centro de Málaga. Málaga é uma cidade belíssima. Se você não conhece, deveria ir para conhecer. É considerado das melhores cidades para se morar em Europa. Temos um mar Mediterrâneo, uma coisa linda, uma comida, Bom, venha nos conhecer, venha até Málaga. Bom, ele pediu-me para fazer a apresentação da nossa igreja, mas ele já fez, não é? Então, como ele falou, nós estamos a pastorear essa igreja há 2 anos. Tem sido um privilégio. Eu queria falar de um senhor que nós conhecemos, não faz parte da nossa igreja, mas a gente sempre se encontra ele nos movimentos de oração. E é um senhor já com alguma idade. Ele há muitos anos, ele é pastor Lázaro. Ele há muitos e muitos anos que ele ora por 3 países: Portugal, Espanha e Gibraltar. Ele crê que o avivamento irá começar nesses 3 países. Acho que vocês não creem. Amém? Então nós sempre que estamos com ele sempre fala. Ele sabe que eu sou portuguesa, ainda que seja do Porto. Eu sei. Mas ele sempre que nos vê fala assim: olha, eu continuo a orar por Portugal. Eu continuo a orar por Portugal. Então nós iniciamos a 100% Vida há 2 anos atrás. E nós estamos muito, muito, muito gratos a Deus pelo grupo que nós temos. É um grupo fiel, é um grupo super, super animado, como vocês. Obrigada. Eu gosto que vocês participem um bocadinho comigo, está bem? Para me ajudar aqui em cima, que a gente sente-se um bocadinho sozinhos. Então, nós iniciamos com esse grupo, um grupo pequenininho. Somos ainda pequenininhos, somos uma igreja de 25 pessoas. Mas que estamos a avançar em discipulado, avançar em conhecimento, porque nós queremos nesse avivamento. E nós queremos preparar a nossa liderança para que esteja preparada para esse avivamento, amém? Então, eu queria pedir uma coisa a vocês. Como é que se chama a nossa igreja? 100% Vida. Eu queria pedir a vocês que se unam em oração. Da mesma forma que o irmão Lázaro ora por Portugal, que vocês orassem por Espanha. Espanha não é um país tão fácil. O catolicismo ainda é mais impregnado que aqui em Portugal. E quando se fala em igreja evangélica ou igreja que não seja católica, todos têm muito medo.
Muito medo, e é mesmo essa palavra, medo. Então não é fácil a gente estar a falar com alguém e dizer, olha, nós estamos parte de uma igreja cristã, a gente sempre fala cristã, mas que igreja? Mas são Jeovás, é assim que nos perguntam. Então eu queria realmente pedir a vocês que vocês se unem em oração, nos ajudem em oração. Nós precisamos, nós queremos que a nossa igreja irá crescer muito em breve, em número, amém? E que nós vamos alcançar os espanhóis, amém? Amém? Sabem, Málaga é realmente uma cidade lindíssima, com uma temperatura fantástica, saímos lá com 27 graus, sol, é uma maravilha. É muito chato viver ali, perto da praia, é chato. Mas é um povo de muita festa, de muita alegria, mas é fora, não vem dentro. Então, realmente, ajudem-nos em oração. Eu creio, nós somos uns privilegiados de estar aqui com vocês. Obrigado, pastores, por nos receberem. Obrigado, igreja. Eu fiquei impressionada pela banda, fantástica, uma unção, uma coisa tremenda. Assim, é uma... Amém! Isso! E então nós queremos isso também em Málaga. E nós oramos por isso em Málaga. Então posso contar com vocês? Podemos contar com vocês? Como é que se chama a igreja? Amém. É isso, amém. O pastor Lázaro, sempre que nos vê, ele fala... Obrigado. Caleb, não se esqueça. Portugal, Espanha e Gibraltar. Todas as vezes. Nós nos reuníamos no Faro de Oração, que é uma reunião de oração para pastores e líderes às quartas-feiras. E ele sempre vem do meu lado. Portugal, Espanha e Gibraltar. Nós somos uma igreja pequena. Nós somos 25 pessoas apenas. Há 2 anos começamos a igreja e ela vai crescendo pouco a pouco. Mas nós iniciamos um grupo de conexão, um grupo pequeno, numa cidade chamada Colmenar. Colmenar é uma colmeia de abelhas. Colmenar. Ali tem o melhor mel da Andaluzia, dessa cidade, mas não tinha nenhuma presença evangélica, nenhuma igreja ali. E a igreja chegou a Colmenar através desse grupo de conexão. Nós tivemos 3 reuniões, na primeira tivemos 7 pessoas, na segunda repetimos 7 pessoas e na última 12 pessoas. É uma cidade que o espírito que atua ali é o espírito de suicídio. Nós temos uma família que as 3 gerações passaram por suicídio. O avô, pai e agora o filho tentou suicídio. Nós chegamos ali porque nós somos 100% vida. A vida chegou a Colmenar. E eu quero que você ore por isso. Nós cremos que vai crescer. Nós temos 25 pessoas, como eu disse, e 14 são voluntários. Ou seja, mais da metade é voluntário. Estamos preparando, crescendo na mesma visão juntos para receber as pessoas que virão deste avivamento que o pastor Lázaro já ora há muitos anos. Nós agora, ultimamente, entramos para uma fraternidade que se chama Fraternidade de Igrejas del Monte. Eu vou explicar, vou contar rapidamente a história. Um grupo de jovens na Igreja Católica, há 45 anos atrás, começou a orar. Eles leram na palavra, esses jovens se reuniam na sala paroquial da igreja para orar. E eles leram um dia sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo seria dado por Jesus. Eu enviarei o meu Espírito Santo e ele estará com vocês. Então eles começaram a orar por esse Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com esses jovens? Na sala paroquial, foram todos batizados no Espírito Santo, dentro da Igreja Católica. Uau, irmãos, mudou o horário, você dormiu 1 hora a mais. Você tomou um café, e o café de Portugal é fantástico. A gente vem aqui, a gente toma muitos cafés, porque o café é ótimo, e você diz um amém desse, eu vou embora. Não, isso não pode ser. Irmãos, esses jovens de 16, 17, 18 anos foram todos batizados pelo Espírito Santo dentro da sala paroquial da Igreja Católica. Amém. E aí eles procuraram o padre e contaram para o padre o que aconteceu. Olha, senhor cura, lá chamam de cura. Senhor cura, nós fomos todos batizados no Espírito Santo, você pode nos falar sobre isso? E o padre colocou todos para fora da igreja.
Vocês aqui não entram mais. Isso não está certo, isso é uma heresia e não sei o quê. Amém. Eles não tinham mais a sala paroquial para orar, eles começaram a ir orar no monte. Havia um monte nesse bairro, uma montanha, eles começaram todos os dias a ir orar ali. E esse movimento cresceu muito, e eles passaram a ser chamados de os Jovens del Monte. É isso, os Jovens del Monte. E eles perceberam, então, num determinado momento, que eles já não eram mais católicos, eles eram cristãos evangélicos. E aí nasceu a Igreja del Monte. Hoje são 10 igrejas, e a gente estava servindo aqui em Fátima, no dia 13 de maio, a gente vem evangelizar em Fátima, juntamente com a igreja do pastor Paulo e da Isabel, a Isir, e esse pastor me ligou. Ele me ligou, o pastor Segovia, Juan Carlos Segovia, e me disse: Caleb, eu estava essa madrugada, Deus me despertou para orar por vocês. E eu não sei, eu não consegui dormir mais, eu orei por vocês a madrugada toda, e Deus me disse ao final: Caleb e Kátia estão sozinhos. O Caleb e a Kátia estão sozinhos. E realmente nós não tínhamos outros pastores com quem andar juntos, prestar conta. O Gelson e a Cláudia tinham ido para Barcelona, e nós estávamos, os nossos pastores, e nós estávamos sozinhos em Málaga. E ele disse: eu quero convidá-los para entrar na Fraternidade de Igrejas del Monte. E eu, a princípio, fiquei desconfiada, né? Vou ter que mudar o nome da igreja? Não, não tem que mudar nada. Vocês vão continuar com o vosso estilo, com o vosso nome, fazendo o trabalho. Nós só queremos oferecer a nossa entidade, o apoio, nós queremos estar andando com vocês. Então nós passamos a fazer parte da Igreja del Monte. E a Igreja del Monte é uma igreja muito simples, uma igreja que não tem nenhuma ambição se não estar no centro da vontade de Deus. E nós estamos andando com eles e agradecemos a Deus pela vida dele. Agradeço a Deus por estar aqui, por ver. Olha, eu estive aqui antes desse espaço ser inaugurado, quando vocês tinham alugado esse espaço, estavam aqui trabalhando, montando as coisas. Eu estive aqui. E agora ver o que a igreja Equimave, onde ela está, o que ela alcançou em Cristo, para mim é um prazer. Trabalhou muito bem sob a liderança do pastor Calitos e da Nana, e agora a liderança do Henrique, da Ninita. Que Deus abençoe. É bom ver o Manza, é bom ver o Roger, é bom ver tudo que Deus está fazendo e ainda mais o que fará neste lugar. Por isso, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu considero a Equimave a minha igreja. Se eu morasse aqui, era a minha igreja. Quando um amigo meu me encontrou no hotel que a gente estava, ele veio ter comigo, e ele tinha acabado de chegar aqui, ele disse: que igreja que eu vou? Que igreja você me recomenda? Eu falei: se eu estivesse aqui, eu ia a Equimave. E o Breitner ficou aqui durante um bom tempo até voltar para o Brasil. Então eu estou em casa. Estou em casa, mas não é fácil pregar para tanta gente, para quem prega para 25 pessoas. Então, por favor, tenha paciência comigo. Eu quero começar falando sobre Abebe Bikila. Abebe Bikila foi um etíope. E esse etíope, ele não ia correr a maratona de Roma em 1960, porque um amigo dele é que estava escalado, mas esse amigo dele, chamado Ami Birato, ele quebrou o tornozelo jogando futebol, e então Abebe Bikila foi convocado de última hora para correr a maratona de Roma. Ele foi, e tentaram dar umas sapatilhas para ele correr, e ele tentou correr com aquelas sapatilhas, mas elas causavam bolhas no seu pé. Ele não estava acostumado e ele resolveu correr como ele treinava na Etiópia, descalço. E correndo descalço ele ganhou, não só ganhou, mas estabeleceu um novo recorde, correndo os 42 quilômetros em menos de 2 horas e 15, cerca de 2 horas e 15 minutos. Ele foi o primeiro negro africano a conquistar uma medalha. 4 anos depois, ele voltou às Olimpíadas de Tóquio e ganhou outra vez, com um tempo de 2 horas e 13 minutos. Diminuiu o tempo e conseguiu outro recorde. E foi o primeiro homem a vencer 2 vezes a maratona olímpica. O que me chama a atenção em Abebe Bikila é que ele não teve nenhum escrúpulo em descalçar os tênis e correr descalço, porque era assim que ele se sentia bem, era assim que ele havia treinado. Não tente colocar em mim algo que eu não
estou acostumado, porque eu quero vencer. E para vencer eu tenho que ir descalço. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje, nesta manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 5, de 3 a 15. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Senhor, lemos a Tua palavra, ministra agora ao nosso coração aquilo que Tu desejas, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu desafio e queremos responder, Senhor, obedecendo a Tua ordem, em nome de Jesus. Amém. Josué está se aproximando de Jericó. Jericó era um desafio para Josué. Era uma cidade fortificada, de muros, inexpugnável, mas para conquistar a terra, ele precisava vencer Jericó. Ele estava chegando perto de Jericó, diz o texto. E quando ele chega perto de Jericó, ele tem uma visão de um homem com uma espada na mão. E nesse momento, a visão de Josué era muito limitada. Ele pergunta para esse homem com a espada na mão: você é a meu favor ou contra mim? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos com a nossa visão limitada e nós só vemos duas coisas ou uma coisa, e estamos ali, não, se não é a meu favor, é contra mim. E quando ele pergunta isso, o anjo responde: nenhuma das alternativas anteriores. Não, eu não sou nem a teu favor, nem contra, não, eu estou aqui como comandante do exército do Senhor. Quem é o comandante do exército do Senhor? O nosso general é Cristo. O próprio Cristo estava ali diante dele. E ele, quando reconhece isso, ele se ajoelha, ele se prostra, rosto em terra, e diz: então, o que o meu Senhor tem a ordenar-me? E essa é uma pergunta muito perigosa, porque quando a gente pede ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, eu vou obedecer, Senhor, o que tu queres que eu faça? É muito perigoso, porque depois de ouvir, nós temos que obedecer. A palavra obedecer, no hebraico, ela tem a mesma raiz de ouvir, de escutar. Então, quando a palavra de Deus diz: escuta o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve, esse ouvir também é sinônimo de obedecer. O que o Senhor deseja é que nós obedeçamos quando Ele fala. Então, essa história é muito bonita. O Senhor manda ele tirar as sandálias dos pés e ele tira. Algumas vezes nós lemos esse texto e paramos por aí. E não entendemos que conexão esse texto tem com os nossos dias atuais. O que essa palavra tem a ver agora no século 21? O que o Senhor quer falar comigo? O que significa tirar as sandálias dos meus pés? Olha os pés do Abebe Bikila. O que significa tirar as sandálias dos meus pés? Para esclarecer esse assunto, nós vamos até Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 10, para entender que isso não é apenas um texto bonito, ele tem algumas implicações. Diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá:
É isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Uau! Ele tinha um dever de casar com a viúva do seu irmão. Ele não usou esse dever, a viúva tinha todo o direito de levá-lo à frente das autoridades, tirar a sua sandália, cuspir no seu rosto e dizer: assim serás conhecido, o descalçado. Mas há um outro texto que também amplia, para nós entendermos um pouco mais o que é estar descalçado. Eu quero convidar você a ler em Rute, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de uma propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Ou seja, eu vou comprar um terreno do Paulo João. Ele vai me vender um terreno, nós acertamos o preço, ele diz: eu quero, por esse terreno, 50 mil euros. E eu digo: ok, eu concordo em pagar os 50 mil euros. Nós não assinávamos um contrato. Eu simplesmente dava o meu sapato a ele, porque eu estou comprometido com ele. Eu tenho um compromisso com ele. E eu perdia, claro, o meu sapato, porque eu ficava com um só, não podia mais sair com ele, tinha que ir à loja. Os donos de loja de sapato gostavam muito desses acordos, porque, ato contínuo, a pessoa, além de comprar o terreno, tinha que sair para comprar um sapato, um par de sapatos novos também. Mas vamos continuar lendo. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, está falando de se casar com Ruth. O resgatador, aquele que tinha o direito de se casar com ela, porque ela era viúva, disse a ele: não, eu não vou me casar. Isso por várias razões, por herança e tudo mais. Adquira a você mesmo. Tirou a sandália. Quando ele abriu mão do seu direito de se casar com Ruth, ele tirou a sandália e deu a Boaz. E disse: eu transfiro o meu direito de se casar com ela a você. A partir desse momento, o Boaz fez o que ele já estava planejando fazer: casar-se com Ruth, porque o direito foi cedido. Sabe, irmãos, descalçar é abrir mão do meu direito. É passar o meu direito para outro. É tirar o meu sapato e entregar para quem agora vai ter o direito. É reconhecer que nós estamos diante de alguém que é superior a nós, que tem mais direitos do que nós, e que pode cumprir com maior perfeição aquele direito que antes era nosso. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos, é que tirar os nossos sapatos ante Deus é reconhecer que por causa da presença dEle, aquele lugar em que estamos é sagrado. A santidade de Deus é superior a tudo que é nomeado na terra e nos céus. Então, quando eu tiro os meus sapatos, eu estou dizendo: Senhor, eu tinha direito, mas diante de Ti eu não tenho direito nenhum e eu quero entregar os meus direitos a Ti. Sabe, irmãos, algumas vezes nós não temos facilidade de entregar os nossos direitos porque não foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos a lutar pelos nossos direitos. Nós aprendemos a brigar pelos nossos direitos. O mundo de hoje nos ensina que nós temos muitos direitos. Somos encorajados a manifestar-nos nas ruas, através de abaixo-assinados, a lutar pelos nossos direitos. Como advogado, eu sou procurado por muita gente que entra no meu escritório e diz: doutor, eu quero saber quais são os meus direitos. Porque nós queremos saber os nossos direitos. Os deveres, nem tanto. Isso fica para uma segunda oportunidade, se me sobrar tempo. Mas eu quero saber dos meus direitos. E eu quero brigar pelos meus direitos. Eu não vou deixar que usurpem os meus direitos. E as pessoas entram nos tribunais. Nós temos hoje sindicatos, organismos de defesa do consumidor, instituições que defendem os nossos direitos. Há inclusive irmãos que se apresentam no tribunal contra outros irmãos. Já viu isso, Carlitos? Ah, não, eu vou processar o irmão porque não. Mas irmão, vai levar o outro a tribunal. Isso não está correto. Não, mas eu não posso abrir mão dos meus direitos.
Eu tenho os meus direitos. E por causa disso cometemos muitos erros e cada vez mais nos sentimos como portadores dos nossos direitos. Na nossa época a gente sofria bullying, né? Eu estou falando do século passado, né? A gente sofria bullying na escola e passava nada. E se reclamasse para a mãe que sofreu bullying, aí o bullying era... Né? Eu tinha uma terapeuta que era do Havaí. Minha mãe usava uma terapeuta do Havaí, chamava Havaiana. A Havaiana voava, irmão. Lá em casa a Havaiana voava. Minha mãe tinha uma pontaria... reclama que sofreu bullying, reclama que a professora foi dura, porque então vai apanhar mais. E a Havaiana rodava. A Havaiana dói, irmão. A minha esposa tem muitas Havaianas em casa, mas ela não tem boa pontaria, graças a Deus. Mas a Havaiana E a gente, hoje não, hoje as pessoas querem lutar pelos seus direitos. Irmãos, eu sou advogado e eu acho bom que as pessoas queiram lutar pelos seus direitos, porque assim eu tenho trabalho. Mas eu estou falando, é verdade, mas eu estou falando na esfera espiritual. O Senhor está nos dizendo, tira as sandálias dos teus pés, porque eu estou aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo por causa da minha presença. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós estamos entregando a Ele os nossos direitos, a nossa razão. Quando o inimigo se levanta, nós não temos que ficar preocupados. Nós temos que dizer, Senhor, eu entreguei minha vida, então os problemas também são teus. Eu confio que tu vais fazer. Eu confio que tu vais resolver. Mas muitas vezes nós estamos como crianças e não queremos abrir mão dos nossos direitos. Eu tive tenho dois filhos, o Lucas e o João. Irmãos, graças a Deus pela sua graça, porque eles estão no caminho do Senhor por causa da graça de Deus. O João, meu filho mais novo, é pastor de jovens na Rilson do Porto. E o outro está vivendo no Brasil, casou com a Karine e mora no Rio Grande do Sul, mas tem o temor de Deus no coração dele também. Mas quando eles eram pequenos e eles brigavam, eles vinham até mim e falavam, pai, quem tem razão? Pai, não sou eu que tenho razão? E o Lucas. E o João, que era mal-humorado, ele fechava o rosto. Eu que tenho razão. E o pai tinha que resolver ali entre os dois quem tinha razão. Eu tinha que dizer que os dois tinham razão e que os dois não tinham, né? E às vezes nós estamos assim diante de Deus, dizendo, Senhor, eu tenho razão. Olha, eu me lembro que alguns dias atrás eu estava indo visitar um cliente em Marbella. Marbella é uma cidade que está a uns 60 quilômetros de onde nós vivemos. Nós vivemos num lugar que chama Rincón de la Vitória. E realmente, Cantinho da Vitória, quer dizer isso em português. E realmente Deus ali tem nos dado vitória, irmãos. Deus nos restaurou ali, Deus restaurou nosso ministério, Deus tem sido muito bom. Mas um dia eu estava indo visitar, eu sozinho no carro, dirigindo, e comecei a reclamar com Deus pelos meus direitos. Eu disse, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, porque eu sou teu filho, eu sou dizimista, eu sou teu servo, Senhor, eu cumpro com a tua palavra, e isso está acontecendo comigo, Senhor, e eu ia brigando com Deus pelos meus direitos, porque eu achava que eu tinha direito. E aqui do meu lado, como se tivesse, saiu uma voz assim, o Espírito Santo aqui do meu lado me disse, Caleb, meu filho. E quando o Senhor fala assim, Caleb, meu filho, ou Caleb, eu te amo, Caleb, meu amado, eu já sei que vem chumbo. E ele disse assim, Caleb, meu filho, você tem muito mais do que você merece. E eu olhei assim e falei, também não precisa ser ignorante. Porque não teve mais discussão. Quando ele falou assim, Caleb, você tem muito mais do que você merece, eu tive que dizer, sim, Senhor, é verdade, muito obrigado, porque eu não mereço tudo que tu já fizeste por mim. Eu não mereço nem ser chamado teu filho, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus jornaleiros. Sabe que o filho pródigo abriu mão dos seus direitos? Ele se descalçou diante do seu pai, quando ele voltou e disse, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados, um dos teus servos.
eu já não tenho direito. E o que é que o pai fez? Mandou matar o melhor animal, colocou nele uma túnica, um anel. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós não tínhamos nenhum direito. Sabe qual era o nosso direito antes de conhecer a Jesus, antes de encontrar com Jesus? Nosso direito era ir para o inferno. Se Deus nos mandasse para o inferno, irmãos, Ele não estaria sendo injusto. Ele estaria sendo justo. Mas Ele resolveu ser mais do que justo, Ele resolveu ser misericordioso e Ele nos salvou. Ele nos deu um futuro, Ele nos deu um nome, Ele nos adotou, Ele colocou nos nossos dedos um anel, nos deu uma roupa nova e disse, tudo já passou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou escrever uma nova história para você. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos descalçar. Estava ali Josué frente a Jericó, que era o maior desafio que ele tinha. Ele não podia vencer Jericó com as armas naturais. Mas Deus disse para ele, tira as sandálias dos teus pés. Eu imagino que, e eu tenho certeza, que se Josué não tivesse tirado as sandálias, tivesse dito, não, Senhor, esse é um terreno inóspito, um terreno... Não, eu não vou ficar descalço. Ele não teria vencido Jericó. Mas no capítulo seguinte desse que nós lemos, ele entra na cidade de Jericó com uma estratégia sobrenatural. Vai, rodeia a cidade uma vez e volta para o acampamento. Vai no segundo dia, rodeia a cidade e volta para o acampamento. Faz isso 3 vezes, 4, 5, 6. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Eu imagino, né, o pessoal, o exército dele dizendo, esse cara é louco. Mas vamos lá, vamos dar uma volta e voltar para casa. Por que a gente já não aproveita ainda? Não. E no 7º dia, 7 voltas em silêncio e tal. Quando eu tocar a trombeta, aí sim. Sabe, irmãos, eu imagino que o exército disse, cara, a gente estava tão bem com Moisés. Moisés era um homem forte, um homem poderoso, um líder. Josué, eu acho que ele está louco. Mas ele tinha uma estratégia de Deus, porque ele sabia, ele tinha tido um encontro com este homem com a espada na mão, que era o próprio Jesus, e que lhe disse, descalça. Sabe, irmãos, mesmo no reino de Deus, somos confrontados com o fato de Deus nos pedir para ceder a Ele o nosso direito. Porque muitas vezes a gente começa a se achar, a gente lê só aquele texto que diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, que nós somos mais que vencedores. E tudo isso é verdade, pura verdade. Mas também tem o outro lado. Entrega a mim. Me busca primeiro de todo o coração. Me adora. E eu vou fazer o que você nunca imaginou, o que você nunca viu e até o que você nem crê mais. O Senhor quer resgatar os teus sonhos. A gente aqui que perdeu o sonho, a gente que já não acredita mais que é possível, a gente que não acredita mais que Deus pode fazer. Porque muitas vezes nós entregamos ao Senhor os nossos problemas, as nossas questões, e nós estamos dizendo, eu entrego hoje, mas eu tento resolver. E quando nós tentamos resolver e fazer o que é para Deus fazer, nós pioramos as coisas. Nós atrapalhamos o mover de Deus. Assim foi como Abraão, quando o Senhor lhe prometeu que lhe daria um filho na velhice, ele olhou para ele mesmo, olhou para a mulher e falou, impossível, eu vou ter que fazer com a concubina. E ele atrapalhou os planos de Deus. Sabe, irmãos, não é fácil abdicar dos nossos direitos. Não é fácil tirar as sandálias dos nossos pés. Mas Deus só pode trabalhar nas nossas vidas os milagres que Ele quer fazer se nós nos descalçarmos, se nós cedermos o direito a Ele. E dizer, sim, Senhor, eu creio que Tu podes. João capítulo 15, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Pode repetir comigo isso? Sem mim nada podeis fazer. Eu falo com você que é um líder nesta igreja, ou parte de um ministério, você está pronto a tirar os teus sapatos diante de Deus e reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada? Você que está sob a liderança dos pastores que assumiram agora,
Henrique, a Ninita, você está disposto a abrir mão dos teus direitos e obedecer aos teus pastores? Porque há vitória na obediência. Reconhecer o ministério, reconhecer que foi de Deus, que não foi ideia de homem, mas foi de Deus que eles hoje estivessem na liderança. Nós podemos, irmãos, num ato profético e simbólico, tirar os nossos sapatos. Agora, você pode tirar os teus sapatos? Alguém disse, justo hoje que eu vim com a meia furada. Não tem problema nenhum as pessoas verem que você está com a meia furada. Sabe, irmãos, quando nós nos descalçamos diante do Senhor, e eu quero que você faça isso literalmente, se você puder, nós estamos num ato profético e simbólico, dizendo, Senhor, eu cedo a Ti os meus direitos. Olha, se o chulé estiver forte, esquece isso, irmão. Abra a mão do teu direito de sentir cheiro bom. Ou então vamos pegar o perfume que o pastor ganhou, o Simidão aí, né? Pegar o Quimidão e jogar na sala toda. Ao tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias, os nossos tênis, nós estamos dizendo, Senhor, este lugar é santo. Olha, os muçulmanos, quando entram na mesquita, todos eles deixam o sapato fora. Tudo lá fora. O último a sair, o primeiro a sair pega o melhor, tal, depois. Mas isso, para os orientais, é reconhecer que estamos num lugar santo. Também os japoneses, quando entram nos seus, eles tiram os sapatos. Os coreanos tiram os sapatos. O pastor Calito esteve lá. Eles tiram os seus sapatos. Por quê? Porque eles reconhecem que estão na presença daquele que é santo. Eu não quero inventar uma moda aqui, nenhuma doutrina, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou convidando a você, num ato profético, acreditar que cedendo os direitos para o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa. Eu não sei que direito você tem que entregar. Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que entregar ao Senhor a cada dia. Eu sei os direitos que eu tenho que renunciar e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas esse era o mesmo princípio que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Ele praticou a kenosis. Kenosis é esvaziar-se de si mesmo, da sua divindade. Ele não discutiu, ele não disse ao Pai, Pai, eu não quero, manda o Espírito Santo, eu aqui, eu estou bem, deixa eu aqui. Ele assumiu a forma humana e morreu a morte mais vil que existia, que era a morte de cruz. Depois, no Jardim das Oliveiras, outra vez ele abre mão, ele diz, Senhor, eu não queria beber esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Ele mais uma vez se descalça diante de Deus e diz, eu quero fazer a tua vontade. E por causa dessa atitude dele, nós fomos salvos. Eu quero convidar você a ficar em pé. Descalço mesmo. Não precisa se calçar ainda não. Mas olha, há uma piada que diz que nós cristãos não contamos mentiras. Nós cantamos. Nós não contamos mentira, nós cantamos. Sabe por quê? No momento aqui de louvor, eu ia dizer alabança, no momento de louvor, de adoração, nós estamos aqui e dizemos, Senhor, Tu és tudo em mim, Tu és o centro. Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu vivo para Ti. Senhor, sem Ti eu não posso viver. E nós falamos tudo isso no domingo, mas quando chega na segunda-feira nós esquecemos. E nós já estamos de novo com os nossos direitos, esquecemos daquilo que nós falamos aqui. E estamos, sabe, só Deus pode operar em nossas vidas os milagres que Ele quer fazer. Ele só pode ministrar e fazer quando nós tiramos o sapato. Você está disposto a abrir mão dos seus direitos? Talvez você precise perdoar alguém, e perdoar é abrir mão do teu direito de vingança, do teu direito de retratação. Senhor, se ele não se retratar, eu não vou perdoar. Se ele não vier aqui, se humilhar e pedir perdão, eu não vou perdoar. Abra mão do teu direito, meu irmão. Nós não somos dignos de reter o perdão para ninguém.
porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Eu não sei que outro direito que Deus pode pedir que você ceda. Talvez na tua família, marido e mulher. Talvez a mulher disse, mas ele me magoou tanto, eu tenho os meus direitos, eu vou buscar os meus direitos. Entrega isso ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Talvez seja lá no teu trabalho, você é humilhado, o teu chefe te humilha. Você trabalha, você faz o teu melhor, mas ninguém reconhece. Ceda o teu direito a Deus, diz, Senhor, tu está vendo essa situação e eu entrego nas tuas mãos, eu vou descansar. Muita gente na minha igreja diz, essa é a parte difícil, pastor, é o descansar. Entregar eu entrego, mas descansar eu não consigo. Porque ainda não reconheceu que com as tuas forças você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com o Senhor você pode tudo. Eu não sei o que Deus está falando, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu não sei o que Deus está falando aí no teu coração. Mas eu sei que Deus mandou essa palavra e a palavra dele não volta vazia. Se você sentiu que essa palavra, só eu estou olhando, todos estão com os olhos fechados. Se você sentiu que essa palavra falou com você, levanta a tua mão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agora mais que isso, quem sabe você hoje, nesta manhã, quer ceder a tua vida ao Senhor, quer entregar a sua vida. Você ainda não fez isso publicamente, mas nessa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer ceder a Ele os teus direitos, a tua vida, o teu coração. Você sente que há áreas da tua vida que você ainda não se descalçou perante o Senhor, mas você quer fazer isto nesta manhã. Muitos de nós fizemos isso e eu louvo a Deus por ter feito isso. Eu louvo a Deus inclusive pelos direitos que Ele não me deu. Orações que eu pedia e que Ele disse não. Porque eu não estaria aqui hoje se Ele tivesse me dado algumas coisas que eu pedi. Mas se você nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus, abrindo mão do controle dela, para entregar aquele que pode todas as coisas, levanta a tua mão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão se hoje você quer entregar. Ninguém está olhando. Se você quer se reconciliar com o Senhor, quem sabe você andou e caminhou, correu muito bem, mas em um determinado ponto você se cansou e você parou na vida espiritual. Você sente que a tua vida espiritual está estagnada, mas hoje você quer ceder os seus direitos ao Senhor. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez entregar os meus direitos ao Senhor. Nós vamos orar todos juntos. Você que está com os olhos fechados, nós vamos nos unir à oração. Pode abaixar sua mão, desses irmãos que estiveram com a mão levantada. Nós vamos orar assim, dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã eu me descalço diante de Ti. Eu cedo a Ti, Senhor, os meus direitos. Eu confesso, Senhor, que eu tentei lutar com as minhas forças, mas não cheguei a lugar nenhum. Por isso eu entrego a Ti hoje os meus direitos, sabendo que Tu farás muito mais do que eu creio, muito mais do que eu estou pedindo, muito mais do que eu penso, porque Tu podes todas as coisas. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Eu estou aqui, Senhor, descalço. Eu não me importo que me chame de descalçado, de tolo, de fanático. Eu não me importo, Senhor, que me chamem do que quer que seja, mas eu quero que Tu me chames de Teu amigo, porque eu me descalço diante de Ti, não só hoje, até que Tu voltes, Senhor, em nome de Jesus, amém.